Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, Congregação Cidade Nova 2. Vamos expor a partir de agora como se dá a perseguição aos cristãos em Israel. Esses relatos no final de cada evento serão complementados pelo irmão e diácono dessa congregação, o irmão Delson. Um mosteiro cristão nos arredores de Jerusalém foi vandalizado em uma terça-feira. A porta foi queimada e as paredes pintadas com insultos a Jesus e palavras de ordem favoráveis a um colonato judeu ilegal evacuado pela polícia. As autoridades receiam que os atos de vandalismo no mosteiro de Latrum sejam uma retaliação, uma decisão judicial onde a polícia executou e expulsou 50 famílias do colonato de Migron, nos arredores de Ramalha, na Cisjordânia. As forças de segurança israelitas evocaram na altura a eventualidade de uma possível retaliação por parte de um grupo de judeus radicais denominado Price Tag. Trata-se de um grupo de vigilantes que tem vandalizado mesquitas, em menor número, templos cristãos. O Price Tag costuma reagir ao desmantelamento de colonatos e visa templos religiosos vistos como uma intrusão pelos judeus radicais. A maioria dos cristãos em Israel são árabes. Muitos deles declararam que se sentem como cidadãos de segunda classe em Israel, em partes porque são etnicamente árabes, e em parte porque são uma minoria religiosa em um Estado judeu. Eles também formam uma minoria religiosa dentro de uma minoria étnica. Como cristãos árabes experimentam um sentimento de marginalização devido ao perceptível aumento na religiosidade entre árabes muçulmanos. Os cristãos estão localizados em poucos lugares restritos e desconectados em Israel e nos territórios palestinos, Nazaré, Belém e Gaza. Como diversas igrejas não estão alinhadas com as fronteiras modernas e zonas de demarcação atuais, cristãos palestinos que vivem nos territórios palestinos não podem ter livre acesso a elas, bem como a escolas e instituições cristãs em Israel. Na prática, o acesso de cristãos palestinos a Jerusalém, ao Mar da Galileia e a Nazaré geralmente é limitado a uma vez por ano. Mulheres cristãs de origem muçulmana ou judia tipicamente enfrentam as maiores dificuldades por sua fé, mas a conversão de uma denominação cristã para outra também é encarada com hostilidade. Em alguns casos, as famílias se conformam com a escolha delas em mudar de religião, mas fazem com que as convertidas entendam que não têm permissão para falar abertamente sobre sua nova fé. Apesar de relativamente raro, outras são colocadas sob prisão domiciliar e proibidas de ter contato com outros cristãos. Mulheres são mais vulneráveis a essa pressão, por terem menor liberdade de movimento do que os homens. Normas culturais tradicionais também as colocam em papéis servis na estrutura familiar, sob a autoridade do homem. Meninos e homens cristãos experimentam uma perseguição religiosa baseada em gênero relativamente pequena. Como são mais expostos à esfera pública do que meninas e mulheres, eles são provavelmente mais afetados por pressão social ou perseguição física. Líderes de igrejas podem ser particularmente vulneráveis, em parte por serem identificados facilmente por suas roupas religiosas. Entretanto, ataques são raros, embora tenha havido um aumento no período de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2024. O termo tipo de perseguição é usado para descrever diferentes situações que causam hostilidade contra cristãos. Os tipos de perseguição aos cristãos em Israel é nacionalismo religioso. Já as fontes de perseguição são os condutores executores das hostilidades, violentas ou não violentas, contra os cristãos. Geralmente são grupos menores, radicais, dentro do grupo mais amplo de adeptos de uma determinada visão de mundo. As fontes de perseguição aos cristãos em Israel são oficiais do governo, cidadãos e quadrilhas.